Bom dia, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Sou Eri Alves e chego agora com informações do Poder Legislativo. Está no ar o AL Notícias, o informativo da Casa. E a sessão ordinária de ontem foi marcada por uma pauta intensa, mais de 300 matérias, que foram discutidas e aprovadas no plenário da Casa. A repórter Kátia Pinheiro acompanhou os trabalhos e nos traz detalhes. A sessão foi marcada pela aprovação da Política Estadual de Incentivo à Produção de Créditos de Carbono. O projeto de lei de autoria do presidente Adriano Galdino prevê ações e práticas sustentáveis que contribuam para a redução das emissões de gases de efeito estufa na Paraíba. Muito importante a produção de crédito de carbono, porque abre o diálogo com a conscientização e cada vez mais diminuirmos a poluição dentro das empresas. Isso é muito importante para o empresário que tenha essa compreensão, que possa receber essa bonificação através do crédito de carbono e que cada vez mais ele contribua por um meio ambiente melhor e mais justo para todos. Outro destaque foi a aprovação do projeto de lei da deputada Cida Ramos, que assegura a oferta progressiva de alimentos orgânicos e de base agroecológica nas refeições fornecidas em serviços públicos da Paraíba. É um projeto que objetiva valorizar uma alimentação saudável e, ao mesmo tempo, priorizar na Paraíba aqueles que colocam comida na nossa mesa, né? A agricultura familiar com base agroecológica, para que a gente possa ter um alimento saudável, mas ao mesmo tempo a gente incentivar essa prática na agricultura que é milenar e ela é tão importante para garantir a vida. Entre outras matérias, a Assembleia aprovou o projeto de lei do deputado Luciano Cartacho, que declara a Lagoa do Parque Solon de Lucena, da cidade de João Pessoa, como patrimônio material da Paraíba. Outro destaque foi a aprovação do projeto de lei do deputado Valber Virgulino, que reconhece o Santuário Deus Pai Todo-Poderoso como patrimônio imaterial, material, turístico e religioso do Estado. Para quem já viu, para quem já passou na BR-230 e olhou lá para o alto da serra, é um dos maiores santuários do Brasil. São Paulo tem um turismo religioso fantástico, lá em Aparecida. Aqui, vizinho Rio Grande do Norte, em Santa Cruz, também na Santa Cruz, na verdade, aquela estátua bem grande, que é a maior do Brasil, também temos turismo religioso. E na Paraíba faltava. Então, com essa instalação desse santuário, o sertão paraibano ele se volta a abraçar o turismo religioso e a Assembleia Legislativa ela oficializa, né, esse santuário como patrimônio material e imaterial turístico e religioso. Durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os deputados discutiram mais de 80 propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à área social e à melhoria dos serviços públicos. Entre os projetos aprovados com parecer pela constitucionalidade, está o de autoria do deputado Inácio Falcão, que obriga os serviços de saúde da Paraíba a informar na carteira de pré-natal quando a gravidez for de alto risco. Também recebeu parecer favorável o projeto da deputada Francisca Mota, que torna obrigatória a implantação da língua brasileira de sinais e do tradutor-intérprete de Libras nas autoescolas. A CCJ ainda deu parecer pela constitucionalidade a propostas apresentadas pelo presidente Adriano Galdino, entre elas as que garantem apoio educacional aos estudantes autistas da rede estadual e o reconhecimento da carteira de identidade como documento válido para comprovar deficiência permanente e transtorno do espectro autista. A reunião contou com a participação dos deputados Jutaí Menezes, Dr. Tassiano Diniz, Valber Virgulino, Silvia Benjamin e João Gonçalves, que preside a comissão. Votamos quase 80 projetos de lei, de resolução, matérias que foram prejudicadas, matérias que já tinha outra similar aprovada anteriormente, e aí cumprimos a pauta. Em sessão solene da Casa, foi entregue a medalha Epitácio Pessoa à juíza eleitoral de Pocinhos, Carmen Ellen Agra de Brito. A comenda teve a propositura do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino. Veja a reportagem.
Em uma solenidade prestigiadíssima, foi entregue a medalha Epitácio Pessoa à excelentíssima doutora Carmen Ellen Agra de Brito, juíza titular da Vara Única da Comarca de Pocinhos. A propositura concedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba, por meio do mandato do presidente da Casa, deputado Adriano Galdino, foi em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário e à população do estado da Paraíba, especialmente no âmbito da promoção da justiça, cidadania e direitos fundamentais. A doutora Carmen está recebendo o seu reconhecimento através do Poder Legislativo a todo o trabalho que ela tem feito em prol de uma justiça melhor e mais justa para todos. É só agradecer, só parabenizar, não só ela, mas a mulher paraibana por sua força, por sua determinação, por sua vontade de contribuir por um judiciário melhor e mais justo para todos. Ela faz um trabalho de excelência em Pocinhos, muito bem prestigiada a sessão com várias juízas, desembargadoras, enfim. O Poder Judiciário está presente aqui na casa para abraçá-la também, para homenageá-la também. E a casa, por unanimidade, através do presidente Adriano, entrega a medalha oferecida pela Assembleia Legislativa e a gente está participando na tarde de hoje da entrega justa a quem trabalha, a quem desempenha o seu trabalho junto à Justiça Estadual da Paraíba. A concessão da medalha Epitácio Pessoa, honraria máxima conferida pela Casa Legislativa do Estado, representa o reconhecimento da Assembleia Legislativa da Paraíba a personalidades que tenham se destacado por sua trajetória de vida, seus relevantes serviços prestados à sociedade e sua contribuição concreta ao desenvolvimento humano, econômico e cultural do nosso Estado e do Brasil. Por esse reconhecimento foi concedida a honraria à doutora Carmen Ellen Agra de Brito. Vou dizer a minha juíza preferida, por ser da minha terra e juntas fazemos um grande trabalho, né? As mulheres empoderadas, as mulheres no poder, que fazem toda a diferença, com certeza. Hoje, nesta Casa do Povo Paraibano, celebramos não apenas uma trajetória, mas um símbolo. A outorga da medalha Epitácio Pessoa a esta magistrada é o reconhecimento a uma vida dedicada à justiça. Natural de Campina Grande, a excelentíssima juíza de direito Carmen Ellen construiu uma trajetória marcada pela dedicação à justiça, ao serviço público e ao fortalecimento da cidadania. Graduou-se em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, com vasta experiência no campo do direito. Em 5 de maio de 2017, tomou posse no honroso cargo de juíza de direito do Tribunal de Justiça da Paraíba, coroando sua sólida trajetória no serviço público. Eu fico extremamente grata, porque para mim o sentimento de gratidão é um dos mais nobres que o ser humano pode ter. Então, muito obrigada a todos da Assembleia Legislativa por esta honraria. A solenidade foi prestigiada por desembargadores, juízes, promotores de justiça, políticos, convidados, amigos e familiares da homenageada. E o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino, recebeu o título de cidadão de Lagoa de Dentro. A propositura foi do vereador Valdemir Gomes, que justificou a homenagem pela vida pública de Galdino, que, por sua vez, agradeceu à Câmara Municipal pela comenda. Também recebeu o título de cidadão de Alagoa de Dentro a deputada Daniele do Vale. Direitos trabalhistas, esse é o tema de uma entrevista que o repórter Ian Perazzo traz com um advogado especialista no assunto. Você vai conhecer mais sobre a jornada de trabalho, férias, FGTS e outros assuntos previstos na CLT. Trabalhar é um direito. E para isso, as garantias dadas por lei precisam ser respeitadas, como o FGTS, o 13º, as férias e uma jornada de trabalho justa. Para isso, conversamos com o advogado Rodrigo Dalboni, que é advogado trabalhista e entende muito dessa parte dos direitos e deveres do trabalhador. Confere aí a entrevista que fizemos com ele. Todo empregado deve saber, né, que ele tem direito de ter a CLT como legislação principal. E a CLT determina que todo aquele trabalhador, né, que preste o serviço para uma empresa ou para uma pessoa física deve ter a carteira de trabalho assinada, para que todos os outros direitos que estão correlatados com a anotação da carteira possam ser implementados para esse trabalhador, como 13º, férias
INSS recolhido, o FGTS mesmo, e todos os demais direitos relacionados ao trabalhador que é formalizado, que tem a carteira de trabalho anotada pela CLT. Certo. E quais são as violações mais comuns desse tipo de, como o senhor citou, a CLT, quais são as violações mais comuns que o senhor já experienciou aí? Veja bem, hoje nós vivemos grandes paradigmas, né, de direitos adquiridos pelos trabalhadores, porém muitos trabalhadores ainda sofrem com total ausência de direitos, né, inclusive trabalhos análogos à situação de escravo mesmo, trabalhos que colocam o trabalhador em situação de risco, né, são bem comuns da gente observar, e os mais comuns mesmo são trabalhadores ainda sem a carteira de trabalho anotada, né, trabalhando de forma totalmente desresguardada de direitos, e os direitos básicos, né, ausência de recolhimento do FGTS, ausência de respeito à jornada de trabalho, às vezes jornadas de trabalho extenuante, e implementação de direitos de segurança do trabalhador, como direito adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Todos esses direitos, né, comportam o rol de benefícios de direitos que são de garantia do trabalhador. Em questão de salubridade, em questão de até assédio moral ou outros tipos de assédio, o que é que o empregado deve fazer caso se depare em uma situação como essa? Esse trabalhador ele deve primeiramente buscar o seu sindicato da categoria, né, onde ele vai se socorrer do sindicato, não havendo solução pelo sindicato. Ele pode buscar também o Ministério Público do Trabalho, fazer uma denúncia, que inclusive pode ser uma denúncia anônima no MPT, Ministério Público do Trabalho, e ele não conseguindo solução nesses dois contextos coletivos, que ele procure um advogado da sua experiência, da sua confiança de experiência, e que promova uma reclamação trabalhista contra aquela empresa para que os direitos do trabalhador não sejam sopesados. Como é que o diálogo e a mediação podem intervir nesse sentido? Ótima pergunta, ótima mesmo. Nós vivemos um momento hoje, inclusive com teletrabalho, né, o teletrabalhador, o trabalhador em home office, em que muitas das questões são adequadas num ajuste, né, num prévio ajuste, num contrato de trabalho bem anotado, bem organizado. Onde, por exemplo, fique claro, quando o trabalhador trabalha na casa dele, de quem são as responsabilidades pelos equipamentos, pelo custeio da energia elétrica e outras despesas. Então, tudo tem que estar acordado, adequado num contrato. Mas, muitas vezes, né, até por uma questão comercial, uma questão de negócio, o trabalhador é colocado em segundo ou terceiro plano pela empresa. Então, o trabalhador tem que saber que ele tem direitos, ele tem que saber que existem órgãos preparados e prontos para a defesa do direito do trabalhador e buscar solução na Justiça do Trabalho. Você que viu aí a entrevista do doutor viu que a primeira arma que nós temos como empregados é justamente ter as informações sobre os nossos direitos e os nossos deveres. A gente fica por aqui, mas a gente atenta. Você que é empregado, você que é empregador, saiba sempre primeiro quais são os seus deveres e depois busque atrás dos seus direitos. Volto com vocês. O AL Notícias fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e nos siga nas redes sociais, no Instagram, @AssembleiaPB, e no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/legislativopb. Obrigado e até a próxima.